Hoje é terça-feira, dia de falar de saúde com o Dr. Rubens Amaral. Boa tarde, Dr. Rubens. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Vanessa. Pois é, hoje o nosso assunto é acidente vascular cerebral, o popular AVC. E o AVC é uma doença muito comum nesses tempos modernos em que a gente vive nessa correria, nesse estresse, se alimentando mal. É uma doença extremamente grave, porque deixa sequelas na grande maioria dos casos, leva à morte algumas pessoas, mas é uma doença que pode ser prevenida. Hoje no Brasil ela é a terceira causa de morte no povo brasileiro, né? Perde para as doenças isquêmicas do coração, infarto, angina e para as neoplasias. É uma doença muito grave. Como o senhor disse, ela em alguns casos deixa realmente sequelas, né, doutor? Na grande maioria deixa sequelas, mas pode ser prevenida. Isso é maravilhoso, né? Bom, hoje então a gente vai dar alguns exemplos aqui de pessoas que tiveram AVC. São duas pessoas, uma por sorte não teve sequelas, a outra até que teve, mas lutou bastante para dar a volta por cima e acabou retomando aí a vida normal. Vamos ver. Denise nunca tinha tido um problema grave de saúde até que um dia acordou se sentindo estranha. Acordei de manhã, falando meio enrolado, com esse braço direito não respondia. Aí eu achei que era, como eu durmo com o braço embaixo do travesseiro, achei que tinha dormido porque eu estava com o braço embaixo do travesseiro, né? A corretora de seguros foi vítima de um AVC, acidente vascular cerebral. A doença não deixou sequelas, mas o susto fez a vida dela mudar. A gente começa a ficar mais preocupada e ficar olhando mais a saúde, né? Apareceu alguma coisa, então vamos ver, entendeu? Porque eu tive sorte de não ter me dado nada, que eu tinha que ter ido ver logo no começo. Eu achei que não era nada importante, me preocupei mais com o trabalho do que com a minha saúde. Roberto também viu seu destino se transformar da noite para o dia. O caso dele foi bem mais grave. Um domingo eu dormi, acordei depois de 22 dias, na Santa Casa. Dormi aqui e acordei na Santa Casa. Não vi nada mais. Só vi quando eu saí, minha mulher estava me carregando, mas meu irmão. A esposa chegou a ouvir dos médicos que não havia mais chance de vida para Roberto. 7 dias de vida. É o tempo limite de quem tem um AVC. Você acreditou nisso? Não. Ele falou, olha, metade do cérebro dele não funciona. Então ele não vai se regenerar, não vai andar de bicicleta, não vai dirigir, vai ficar vegetativo. Você quer um marido assim? Vamos desligar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu falei assim, não, deixa aí, deixa acontecer. Hoje ele é um atleta cheio de medalhas e troféus e sente orgulho em mostrar suas conquistas na natação. Treina duro, 6 vezes por semana. Para a família, um exemplo de força de vontade e superação. Um cara que lutou e conseguiu viver. De uma pessoa que pode dar vários exemplos para outras pessoas aprenderem a se fortalecer. Uma pessoa que passa depois de tudo que ele passou, ainda consegue superar e tá aí competindo. Para mim, ele tá aí vencendo. E sabe o que o Roberto está fazendo agora? Arrumando a mala de viagens dele. Ó, já colocou aqui a nadadeira, óculos de natação. Sabe por quê? Hoje ele está de partida para Mogi das Cruzes, cidade que é sede dos Jogos Abertos do Interior em 2011. 10 anos depois de ficar numa cama de hospital, em coma e desacreditado pelos médicos, ele vai fazer a estreia dele nos Jogos. Eu espero trazer uma medalha. Eu vou todo confiante em trazer uma medalha. Qual é o teu sonho? Você acredita que eu não tenho sonho? Meu sonho é a saúde, é ficar assim bem de saúde. Pois é, são 2 casos, doutor. O primeiro aí da Denise foi um AVC que ela teve, ela disse que não tinha nenhum sintoma pré-existente de uma hora para outra. Ela teve os sintomas de dormência no braço, a fala ficou, mas ela demorou muito para procurar o médico, só à noite. Isso que você está falando é muito importante. Se você nota alguma coisa diferente em você, né? Distúrbio da fala, amortecimento no braço que não melhora, você tem muito pouco tempo para procurar auxílio. Os médicos têm jeito de até, quem sabe, desobstruir essa artéria que estava entupindo. Né? Uma trombose, provavelmente o caso dessa moça foi uma trombose. O médico tem chance de fazer isso, mas você precisa estar na frente dele no máximo em 3 horas. Segundo alguns especialistas, em 1 hora seria o ideal.
Então é rapidez. Ela foi trabalhar, né? Ela deixou a coisa andar. E o que é maravilhoso, ela não teve sequelas, né? Isso é uma coisa que é um verdadeiro milagre, Então, mas tem que procurar o tempo é muito curto, né, doutor? Bom, o da Denise foi um AVC isquêmico, segundo o caso do Roberto foi um AVC hemorrágico. E o AVC do Roberto, então, né, que inundou o cérebro, como ela falou, o cérebro fica inundado de sangue, morreram quase que todas as células, os neurônios, e ele recuperou, nem morreram, né? Ficaram sem oxigênio, mas sem açúcar, sem glicose. E a célula nervosa tem um metabolismo muito rápido, ela precisa de muita energia, muita glicose, muito oxigênio. E ele voltou a se recuperar. E acidente vascular hemorrágico geralmente é morte. E ele se recuperou. Virou um para-atleta? Um para-atleta e agora dá aula para crianças. Não, está buscando medalhas, né? Mas a maior medalha que ele tem é a medalha que bate no coração dele, né? Que pulsa no peito dele, porque ele é um vencedor. Doutor, nós falamos aqui em hemorrágico, isquêmico, qual a diferença final? Vamos explicar isso aqui. Então nós fizemos uma arte aqui muito legal. Vamos lá, pode andar, tocar. Então, o sangue, né, circula e vai para o cérebro, né, pelas artérias. Aqui normalmente estão representadas aqui as carótidas e o sangue vai e vocês estão notando que chega lá no cérebro. O sangue circula, a célula cerebral precisa de muita energia, né, precisa de muito açúcar, precisa de muita glicose, não pode faltar. Isso é a circulação absolutamente normal. Vamos ver o que acontece no acidente vascular isquêmico, a próxima. Então, no acidente vascular isquêmico, isquemia quer dizer falta de oxigenação. Não passa o sangue porque células de gordura, a famosa aterosclerose, estão entupindo o vaso. Esse vaso está entupido. Portanto, não vai oxigênio para a célula. O que acontece? Morte. Esse tipo de AVC é o tipo do AVC que é necessário chegar com 1 hora, no máximo 3 horas, para o médico tentar desentupir. Vamos ver agora o acidente vascular hemorrágico. Próximo. O acidente vascular hemorrágico, que na grande maioria das vezes se dá por hipertensão arterial mal controlada, a artéria se rompe e se rompendo inunda o cérebro de sangue. Portanto, as células nervosas não conseguem respirar e perdem totalmente a função. Geralmente, em muitos casos, esse tipo de acidente leva à morte. Agora, doutor, assim, os fatores de risco, quem tem que se preocupar em ter um AVC? Então, o que é bom, as notícias, para quem tem AVC, a coisa é complicada, mas o bom é que dá para prevenir. E a principal causa de AVC é a hipertensão arterial mal controlada. Uma doença totalmente controlada sob o aspecto médico, né? Depois vem diabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, fumo, né? O famoso tabagismo, alcoolismo, obesidade, todas doenças que estão na nossa mão e que a gente pode controlar. Isso é que é legal. O legal é não ter o AVC. Sim, claro. Né? Porque o AVC é uma emergência médica, é uma tragédia. Controlar. Agora, doutora, aproveitando sua presença aqui com a gente gostaria de falar aí sobre a morte do jogador de basquete, né? Que foi muito triste. O jogador que defendia a equipe santista Interfoops, o americano Lawrence Young, ele morreu no domingo por conta de uma infecção generalizada causada por um problema dentário. Doutor, como se prevenir de casos como esse? Olha, com certeza alguma coisa aconteceu com esse atleta. Porque uma infecção dentária pode, evidentemente, se alastrar para o corpo, como foi o caso dele, uma septicemia, e atingir o pericárdio, atingir o coração, né? Atingiu o mediastino, essa parte central do tórax, e levou-o à morte. Mas com certeza ele estava com alguma baixa resistência. Porque normalmente um atleta, mesmo atleta tem baixa resistência. Sim, devido às vezes muito desgaste. treino, muito desgaste, né? Então, tomar cuidado. O cuidado é higiene. Higiene e visitar o dentista. Escovar os dentes, passar fio dental pelo menos depois das grandes refeições, né? Higiene faz toda a diferença. E a mínima alteração, consultar o dentista. E se não tiver nenhuma alteração, consultar o dentista pelo menos uma vez por ano.